Meu nome é João Everton, eu sou do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou falar sobre a arquitetura 64 bits dos processadores da Intel para a disciplina de Arquitetura de Computadores. Os processadores funcionam como a mente da máquina, eles realizam inúmeros cálculos em pouquíssimo tempo. Eles são divididos em várias partes dentro do CPU. A ULA, que realiza as operações aritméticas, a unidade de controle que rege o funcionamento dos outros componentes, o cache, onde informações são guardadas que são constantemente utilizadas, os registradores, memória dos processadores responsáveis por mandar as instruções, a Memory Managed Unit, a MMU, que controla o funcionamento da memória, e o clock, que controla a frequência de troca de informações da CPU. A utilização de CPU está em todo lugar que o ser humano olha: o letreiro LED, a tela de televisão, o smartphone e, é claro, o computador. As CPU elas são responsáveis pelo processamento das informações da máquina, portanto, sem ela, a máquina não funciona. Em suma, sem os processadores, a grande evolução que a humanidade vivenciou nos últimos 70 anos não seria possível, e agora com a IA e a computação quântica, a utilização será ainda mais importante. Portanto, esse artigo irá tratar sobre os processadores de 64 bits da Intel. Existem vários processadores da Intel com arquitetura de 64 bits. Por exemplo, o Intel Xeon, que é utilizado em estações de trabalho, servidores, só que esse vídeo irá tratar sobre um CPU mais recente lançado pela Intel, que foi o i9 14900K, que é focado em atividades para games e atividades que necessitam a utilização de vários núcleos para serem executados, como a computação gráfica. As características fundamentais do i9 são a arquitetura 64 bits, 24 núcleos, 32 threads, 6 GB de frequência, 36 MB de cache, apresenta uma CPU integrada e a memória máxima suportada de RAM são 192 GB e a temperatura máxima que ele aguenta é de 100 graus sem causar nenhum defeito. Como os outros processadores 64 bits, o Intel i9 14900K funciona com a troca de 64 bits de informações a cada processamento, ou seja, permite uma maior velocidade na execução das tarefas ao processador enviadas. Os componentes do ambiente de execução básica de um Intel 64 bits são o Address Space, que é responsável por uma tarefa em execução pode endereçar até 264 bytes, o Basic Program Execution Registers, o número de registradores de usos gerais disponível é 16, o XMM Register, que apresenta 16 registradores de dados XMM, o YMM, 16 registradores de dados IMM, o BNB Registers, o stack, no qual o tamanho do ponteiro da pilha é de 64 bits, o controle registers, que é os registradores de controle se expandem até 64 bits, e todos esses outros processos que formam os componentes do ambiente de execução de um processador de 64 bits. O Debug Register, o Descriptor Table Register, o x87 FPU Register, o MMR Register, o Bound Register, o I/O, as portas I/O, a Memory Managed, a Memory Type, o Model Specific Registers, a Machine Check Register e a Performance Monitoring Counts. A arquitetura de 64 bits da Intel tem centenas de instruções devido à complexidade de informações que são processadas, transferidas, armazenadas nos seus processadores. Portanto, irei apresentar algumas delas. A instrução move, que é responsável por mover dados entre registradores. A add, que adiciona inteiro. A sub, que subtrai inteiro. A mul, que faz a multiplicação sem sinal. A div, que executa a divisão sem sinal. As instruções I/O, win, out, lê uma porta e saída para o out é a saída para a porta. E existem centenas de instruções como essas que estão aqui. A end not show your, a BT que testa o bit, BTS que testa e define o bit, a BTR que testa e reseta o bit. O out, né, que é ler, o enter, entrada de processamento de alto nível. Existem várias instruções que estão na CPU de 64 bits da Intel, que eu passaria mais horas e horas falando de cada uma. A i9 14900K é um dos processadores mais modernos do mercado. Aqui está um desempenho apresentado por ela. Segundo o site GPU User Benchmark, ela apresenta uma velocidade 26% maior que a média das CPUs testadas pelo site.
Segundo a CPU Benchmark, ela apresenta operações com ponteiro. As operações com ponteiro são 213 milhões de operações por segundo. As operações com ponto flutuante são 155 milhões de operações por segundo. Para achar o número primo, ela acha 238 milhões de primos por segundo, entre várias outras. Agora já é um teste mais do dia a dia. Segundo o site Adrenalina, eles utilizaram o aplicativo 3D Mac, que consome muita energia, e a i9 infelizmente consumiu muita energia com 546 watts, rodando Blender, que é um aplicativo de computação gráfica. Ela quase atingiu seu máximo de temperatura, atingindo 96 graus. Ela obteve excelentes resultados em processos que necessitam a utilização dos seus multicore. Como ela tem 24 núcleos, ela utilizou quase todos. A utilização do Cinebench para renderização de imagem, o V-Ray para renderização de CPU e o Full HD Benchmark obteve simplesmente excelentes resultados. Desempenho em games, ela obteve bons resultados, mas ela ainda ficou bem atrás da AMD, principalmente da sua série X3D, que é a melhor CPU para games do mercado. Mesmo com isso, ela apresentou excelentes resultados em jogos que necessitam de uma qualidade gráfica de processamento de imagem bastante bons, como o Assassin's Creed Valhalla, o Call of Duty, o Red Dead Redemption. Portanto, como foi aqui apresentada, a arquitetura de 64 bits da Intel, dando destaque à i9 14900K, é utilizada em vários setores da indústria, seja em games, estação de trabalho, edição de vídeo, renderização de vídeo e computação gráfica. Portanto, os processadores estão em tudo que é tecnologia do mundo, desempenhando um papel fundamental na construção das atividades humanas. A grande mudança de 32 para 64 bits permitiu que mais dados fossem utilizados pela CPU, dando à máquina um maior poder computacional. Uma das grandes empresas responsáveis por esse avanço utilizou dessa tecnologia para criar essa CPU, a i9 14900K. A sua CPU de multiuso mais potente no mercado, uma das mais, a 14900K, essa é a mais potente, apresenta um desempenho fenomenal nas mais variadas áreas, devido às suas centenas de instruções de inúmeras atividades podem ser realizadas.